Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Que dia extraordinário! No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: "Como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez." Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: "Que significa isto?" Outros, porém, zombavam e diziam: "Eles estão bêbados." Então, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: "Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desobedeciam à lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: "Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve,
meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem arrepender-se para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que dia espetacular! É muito sensacional contemplar a unidade dos discípulos, buscando o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo descendo sobre eles de forma triunfante. O efeito na vida daqueles homens foi imediato. Os medrosos agora ganham ousadia e alcançam 3.000 vidas. É sensacional. Percebo que o Espírito Santo traz um esclarecimento das Escrituras para os apóstolos. O que seria esse esclarecimento? Pedro passa a enxergar Jesus, o Cristo, em cada letra dos escritos da Antiga Aliança.
Ele vê que Davi anunciava Jesus e consolida toda a perspectiva das Escrituras em Jesus, ou Cristo. Na última live, inclusive, a live Conectando a Palavra do último sábado, e eu aproveito para convidar você para estar conosco no sábado às 18h30, chegamos a uma conclusão interessante. A religião vê o diabo em tudo, mas o Evangelho vê Cristo em todas as coisas. Pedro viu Cristo nas Escrituras. Um outro detalhe que não pode passar desapercebido é a unidade que o Espírito Santo produz. Eu percebo isso em vários momentos e eu quero destacar um texto que muitas vezes passa desapercebido. O texto que mostra quando Pedro se levantou e foi pregar. Olha o que o texto diz. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Não, Pedro não estava sozinho. Os 11 apóstolos estavam juntos com ele. Percebe que Pedro não estava na plataforma ou em algum lugar sozinho e solitário, mas os 11 apóstolos estavam com ele. Eu posso imaginar eles juntos, intercedendo por Pedro de forma tão intensa que cada palavra de Pedro não era mais de Pedro, mas do próprio Espírito Santo entronizado em cada um deles. É uma cena muito inspiradora. E diante daquela cena, junto com os sinais, com as línguas, houve arrependimento, conversão, transformação. Muitos foram batizados e passaram a viver de uma outra forma, da mesma forma que os apóstolos, em comunhão. Isso é muito maravilhoso, porque o texto diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Sim, houveram sinais e maravilhas, mas o maior de todos é este: a unidade. Eles agora eram um só nós, um nós que queria aprender o ensino dos apóstolos, um nós que se dedicava em nutrir a comunhão, um nós que partiam o pão e buscavam o Senhor juntos em oração. Como saber se alguém está cheio do Espírito Santo? É observar se ele é um nós. Muitos separatistas, críticos, acusadores se levantam nesse tempo. Tome cuidado. Podem ter vasto conhecimento, até apresentar uma boa teologia, ou mesmo realizar grandes milagres. Se estas coisas, se esta comunhão não estiver acontecendo nele, se este nós não estiver se movendo nele e através dele, é bom ter cuidado, é bom discernir bem. Entretanto, o mais importante é olhar para nós mesmos e perguntarmos a nós mesmos sobre se realmente já fomos batizados com esse mesmo Espírito Santo. Se efetivamente estamos tendo a experiência de ser um nós, que se dedica a aprender sobre o ensino dos apóstolos, que se aplica na comunhão com os outros filhos do Pai, que é capaz de partir o pão e que vive junto, buscando a presença dele através da oração. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente
Pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.